Pai, Senhor, irmãos, boa tarde. Hoje venho trazer aqui uma palavra direcionada pelo Senhor a respeito desses últimos dias. A palavra que o Senhor me direcionou a trazer nessa tarde está no livro de Amós, do profeta Amós, capítulo 8, né? São duas palavras, na verdade, a outra palavra está no livro de Isaías, que tem relação e que o Senhor está falando a respeito da mesma coisa, do mesmo assunto. Então é o livro de Amós, capítulo 8. O título é assim: A visão de um cesto de frutas maduras. E diz assim: O Senhor, o soberano, me mostrou um cesto de frutas maduras. O que você está vendo, Amós? Ele perguntou. Um cesto de frutas maduras, respondi. Então o Senhor me disse: Chegou o fim de Israel, o meu povo, não mais o pouparei. Naquele dia, declara o Senhor, o soberano, as canções no templo se tornarão lamentos. Muitos serão os corpos atirados por todos os lados. Silêncio. Ouçam vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo: Quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas e comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até a palha com o trigo? O Senhor jurou contra o orgulho de Jacó: jamais esquecerei coisa alguma do que eles fizeram. Acaso não tremerá a terra por causa disso? E não chorarão todos os que nela vivem? Toda esta terra se levantará como um rio, e será agitada e depois afundará como o ribeiro do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, o soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerei a terra. Transformarei as suas festas em velório e todos os seus cânticos em lamentação. Farei que todos vocês vistam roupas de luto e rapem a cabeça. Farei daquele dia um dia de luto por um único filho, e o fim dele como um dia de amargura. Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar para o outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naquele dia, as jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede. E aqueles que juram pelo ídolo de Samaria e os que dizem: Juro pelo nome do seu Deus, Odã, e juro pelo nome do Deus de Berseba, cairão para nunca mais se levantar. Irmãos, assim diz a palavra do Senhor no capítulo 8 de Amós. Nesses últimos dias o Senhor tem me entregado apenas palavras a respeito do dia dele, né, do dia do Senhor. O Senhor não tem me ordenado entregar nada além disso, né? O Senhor tem me dito bastante, me direcionado bastante para entregar somente essas palavras. E eu entrego somente aquilo que o Senhor me ordena entregar. Então, vamos para a revelação do que o Senhor está dizendo aqui em relação a essa palavra, irmãos. Aqui no versículo 1, a respeito da visão que Amós teve, né? O Senhor soberano me mostrou um cesto maduro, de frutas maduras, e me perguntou o que eu estava vendo, né? E o profeta Amós respondeu: um cesto de frutas maduras. Então o Senhor me disse: chegou o fim de Israel, o meu povo, não mais o pouparei. Irmãos, aqui nesse versículo, quando o Senhor diz assim para o profeta Amós: chegou o fim de Israel, o meu povo, não mais o pouparei, o Senhor não está falando necessariamente, na verdade o Senhor não está falando a respeito do povo de Israel, o povo israelita, da nação israelense. Não, o Senhor não está falando a respeito deles aqui. O Senhor está falando diretamente com o povo dele
com de todas as nações, com o povo que é a igreja dele, né? Quando o Senhor fala assim, chegou o fim do meu povo, eu não mais o pouparei. O Senhor está falando do povo dele em geral, que está espalhado em todas as nações. E o Senhor não está falando sobre Israel, o Senhor está falando sobre o povo dele. O Senhor está falando sobre suas igrejas, sobre os seus servos, sobre o seu povo em geral. Que o povo do Senhor está espalhado em todas as nações, em toda a terra, né? Em todo o país do mundo existe alguém que faz parte do povo do Senhor. Então o Senhor está falando sobre isso. E aqui o Senhor diz, chegou o fim, eu não mais o pouparei, não mais pouparei o meu povo, né? Por quê? Eu já vou falar aqui para vocês, irmãos. No versículo 3 diz assim, naquele dia, declara o Senhor soberano, as canções no templo se tornarão lamentos, muitos, muitos serão os corpos atirados por todos os lados. Silêncio. Irmãos, é por isso que o Senhor está dizendo que não vai mais poupar o povo dele. Nesses últimos tempos, o que o Senhor está requerendo, pedindo e querendo do povo é posicionamento e arrependimento. E em muitas, não são em todas, irmãos, eu não vou generalizar, mas o Senhor está dizendo aqui que o povo dele, em muitas igrejas, estão apenas se distraindo, focando, gastando todo o tempo ali com festas, irmãos, com festas. Vocês sabem que é verdade, né? Aqui a gente tem visto nessa terra a quantidade de igrejas que mais parece casa de festa do que igreja, porque todo mês tem uma festa diferente. Todo mês tem uma festa disso, uma festa temática daquilo, uma festa para isso, uma festa daquilo. E nesses últimos tempos, irmãos, não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer arrependimento, o Senhor quer posicionamento, o Senhor quer entrega e quer busca nesses últimos dias. Porque Ele já está muito próximo de voltar e da justiça dEle se manifestar na terra, né? Então o Senhor diz aqui, as canções no templo se tornarão lamentos. Ou seja, Ele não vai mais poupar. Ele não vai mais poupar o povo dEle que está fazendo isso. Ele não vai mais poupar o povo dele que está deixando as vidas e as almas padecerem, morrerem espiritualmente, que está até desviando as ovelhas dele do caminho dele. Porque as pessoas, as igrejas, sem generalizar, é claro, mas muitas igrejas estão mais focadas, gastam o tempo inteiro falando de festa, planejando festa, arrecadando dinheiro para festa, montando decoração para festa, e esforços para festa, tempo para festa. Enquanto isso tem muita ovelha, tem muita alma morrendo espiritualmente, padecendo espiritualmente, precisando de alimento sólido que vem da palavra de Deus, vem da palavra, precisando ser ensinada como jejuar, como orar, como entrar em campanha de oração, como entrar em batalha espiritual. Mas isso não está sendo feito, porque as pessoas estão perdendo muito tempo com festa disso, festa daquilo, festa do não sei o que, e não sei o que, comemoração de não sei o que. A respeito disso que o Senhor está falando, irmãos. E eu falo porque profeta é assim, tem que falar o que Deus manda, senão ele desce a mão sobre mim. E só quem já sentiu a mão de Deus sobre você sabe como é que é, né? Sabe o quão terrível e quão doloroso é. Então, é necessário obedecer, irmãos, aquilo que Deus manda falar. Gostando ou não gostando, ouvindo ou não ouvindo, mas eu preciso obedecer e falar aquilo que Deus me manda falar, né? Aqui no versículo 4 do capítulo 8 de Amós, o Senhor diz assim, ouçam, ou seja, uma advertência, o Senhor está advertindo aqui. Ouçam vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo, quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado para comercializarmos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas, comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias? Então aqui o Senhor está fazendo uma advertência às pessoas que pisam os pobres, arruinam os necessitados. Aqui quando diz aqui, quando acabará a lua nova, que eles perguntam a si mesmo, a lua nova
era algo que acontecia mensalmente. Então, nos dias de hoje, era como se essas pessoas que fazem isso se perguntassem: quando acabará o mês? Quando iniciará o próximo mês? Né? Para que a gente possa enganar com balanças desonestas o pobre e o necessitado, né? E o sábado, né, que seria semanalmente, quando terminará o sábado, para que nós comercializemos o trigo, diminuindo a medida e aumentando o preço, ou seja, com desonestidade, com engano, né, prejudicando o pobre e arruinando o necessitado, né? E aí diz aqui, no capítulo 7, o Senhor jurou contra o orgulho de Jacó: eu jamais esquecerei coisa alguma do que eles fizeram. E a respeito dessa advertência, para essas pessoas que pisam o pobre, arruinam o necessitado, né, com engano, com desonestidade, comprando o necessitado por um par de sandálias, o Senhor também me trouxe aqui a palavra que está no capítulo 14 de Isaías, versículo 28, a partir do versículo 28, né, que diz assim: essa advertência veio no ano em que o rei Acaz morreu, dizendo: vocês todos vocês, não se alegrem, porque a vara que os feria está quebrada, pois da raiz da cobra brotará uma víbora, e o seu fruto será uma serpente veloz. Aí o Senhor diz aqui a respeito dos pobres: os mais pobres dos pobres achará pastagem, e os necessitados descansarão em segurança. Mas eu matarei vocês de fome, e a raiz de vocês, a serpente, matará os seus sobreviventes. Ou seja, o Senhor está dizendo aqui, mesmo que tenha gente pisando os pobres, arruinando os necessitados, comprando o necessitado por um par de sandálias, né, enganando com balança desonesta, diminuindo a medida, aumentando o preço, por mais que tenha gente fazendo tudo isso, o Senhor diz aqui em Isaías que o mais pobre dos pobres achará pastagem. Por quê? Porque o Senhor vai providenciar o alimento para o mais pobre dos pobres. E o necessitado vai descansar em segurança. Por quê? Porque o Senhor é justo. O Senhor está vendo tudo isso que estão fazendo. O Senhor está vendo quem é que está enganando o pobre, o necessitado, quem está prejudicando, arruinando a vida deles, né? E o Senhor é justo. Então o Senhor vai providenciar a pastagem, o mais pobre dos pobres, e a segurança ao necessitado, né? Porque o Senhor é justo, o Senhor está vendo tudo, o Senhor não é indiferente, o Senhor não vai deixar isso ficar de qualquer forma, não, irmãos. Ele vai sim, vai proteger o necessitado, vai dar segurança, né? Vai providenciar o alimento para o mais pobre dos pobres. Mas a esses que estão fazendo tudo isso, aqui o Senhor diz, no capítulo 14 de Isaías, versículo 30, mas eu matarei de fome a raiz de vocês, e a serpente matará os seus sobreviventes. Ou seja, o Senhor vai fazer justiça. O Senhor vai providenciar o alimento para o mais pobre dos pobres e vai dar a segurança aos necessitados. Mas a quem está fazendo tudo isso, né? Quem está enganando, pisando os pobres, arruinando os necessitados da terra, fazendo tudo isso aqui que está escrito no versículo 5, né? Enganando, comercializando o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, né? Comprando necessitados por um par de sandália, o Senhor vai manifestar juízo, né? Porque o Senhor está falando aqui que Ele vai matar de fome quem está fazendo isso, e os sobreviventes deles a serpente matará. E a serpente é o maligno que já está muito próximo de iniciar o seu domínio e o seu governo sobre a terra, durante o tempo que foi determinado para ele, né? Que são 7 anos, 3 anos e meio no início e 3 anos e meio no final, irmãos. E aqui o Senhor diz, né? No versículo 7 do capítulo 8 de Amós: o Senhor jurou contra o orgulho de Israel: jamais esquecerei coisa alguma do que eles fizeram. Ou seja, jamais o Senhor vai esquecer o que eles fizeram com os pobres e com os necessitados, irmãos. Dando continuidade, a palavra do Senhor diz assim, ainda em Amós, capítulo 8, versículo 8: acaso não tremerá a terra por causa disso? E não chorarão todos os que nela vivem? Toda esta terra se levantará como um Nilo, será agitada e depois afundará como o ribeiro do Egito. Ou seja, mais uma confirmação aqui na palavra do Senhor,
de que ele vai sim manifestar o juízo dele, que a cobrança dele vai vir, que toda a terra tremerá por causa disso, e que todos os que nela vivem chorarão, né? Perante aquilo que Deus vai fazer. E no versículo 9 diz assim: naquele dia, declara o Senhor, o soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerei a terra. Irmãos, esse é o dia do Senhor, como o Senhor vem falando diversas vezes. Em todas as palavras que Ele me ordena trazer aqui, Ele sempre fala do dia dele, né? No dia do Senhor, Ele fará o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia a terra escurecerá. Ou seja, é o sinal do Filho de Deus vindo sobre as nuvens, né? É o sinal do grande dia do Senhor, do dia do juízo dele, né? E aqui no versículo 10 diz: transformarei as suas festas em velório e todos os seus cânticos em lamentação. Farei que todos vocês vistam roupas de luto e rapem a cabeça. Farei daquele dia um dia de luto por um filho único, e o fim dele como um dia de amargura. Novamente aqui o Senhor alerta, irmãos, que não é o momento, não é a hora, não é o tempo, irmãos, de ficar fazendo festa dentro da igreja, dentro do templo do Senhor. O templo do Senhor é lugar de cultuar Ele, é lugar de aprender sobre a palavra dEle, é lugar de se alimentar com a palavra dEle, né? É lugar de glorificar o nome dEle, de buscar Ele, de saber o que Ele está requerendo do povo. O que Ele quer, o que Ele quer que melhore, o que Ele quer que se dedique mais, como Ele quer que tenha mais busca. É lugar de concerto, é lugar de comunhão entre os irmãos, mas não é salão de festas, irmãos. É isso que o Senhor está falando aqui. Transformarei as suas festas em velório. E quando o Senhor diz isso, irmãos, é questão de tempo. É porque vai vir uma tristeza e uma ruína muito grande. Porque quando Deus quer acabar com alguma coisa, Ele faz do jeito que Ele quiser. Porque Ele sabe que mesmo Ele falando, não é todo mundo que vai dar ouvido. Vai ter gente que vai tampar os ouvidos para a palavra dEle. Vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro. Vai continuar fazendo tudo o que está fazendo. E quando Ele quer acabar com isso, Ele acaba, irmãos. É tudo uma questão de tempo. Ele fala e Ele faz. Ele promete e Ele cumpre, porque Ele é Deus, é Ele que manda, é Ele que faz, do jeito dEle, na hora dEle, do jeito que Ele quiser. Então, irmãos, quando o Senhor fala que transformarei as suas festas em velório, o Senhor vai acabar com essa alegria, irmãos. O Senhor vai acabar com a alegria dos festejos dentro dos templos. Por que Ele vai fazer isso? Porque Ele quer que o povo se volte para Ele. Aqui está dizendo, eu farei, né? No mesmo versículo, farei que todos vocês vistam roupas de luto e rapem a cabeça. O que isso significa? O Senhor vai fazer todo mundo se humilhar perante a Ele. Nem que seja na base da dor, mas o Senhor faz. Ele faz, irmãos. Nem que seja na base da dor, do sofrimento, da perda. Nem que Ele tenha que reduzir a pó, né? Amassar ali, até doer tudo. Mas Ele faz o povo se voltar a Ele. É isso que Ele está dizendo. Ele vai acabar com esses festejos na igreja. E Ele vai fazer o povo voltar o coração para Ele, se humilhar diante dEle, vestir roupas de luto e rapar a cabeça, que é o que? Se humilhar diante do Senhor, voltar para o Senhor, né? De coração, né? Porque não adianta estar na presença do Senhor de corpo inteiramente e não estar na presença do Senhor de coração e de espírito, irmãos. Eu confesso aqui com os irmãos, porque eu sou uma pessoa muito verdadeira diante de Deus, diante dos homens também, né? Porque quem é servo do Senhor precisa andar em verdade, que a palavra do Senhor diz, né? É a verdade que nós devemos seguir, falar e viver, porque a mentira procede do maligno, ou seja, todo aquele mentiroso é filho do diabo, todo mundo que mente, não importa o tamanho da mentira, pequena, grande, média, está escrito na palavra de Deus que todo aquele que vive na mentira e que mente é filho do diabo. Então nós precisamos andar na verdade, viver a verdade, falar a verdade, irmãos. É claro que com sabedoria, pedindo a Deus, né, a mansidão, a sabedoria, a estratégia. Então, irmãos, eu confesso para os irmãos que nesse ano, em alguns meses desse ano,
E o Senhor já cortou logo, porque Ele é assim comigo, Ele já corta logo quando eu começo a fazer algo que Ele não quer que eu faça, quando eu começo a fazer algo que desagrada a Ele, Ele já corta logo, né? Ele já me dá um puxão de orelha para eu ficar esperta e entender que Ele não quer que eu faça isso, nem que eu faça parte disso. Então, irmãos, eu confesso que nesse ano de 2024, eu também me animei e me empolguei com festas no templo, né? Não cheguei a participar nem de mais de 2. Muito mal de uma, né? Eu me empolguei, eu me animei, eu quis participar, né? De festas no templo, né? Porque essa coisa comemorativa e tal, a decoração é bonita, é atrativa aos olhos, sim, né? Porém, o Senhor já foi me cortando logo, irmãos. O Senhor já foi me arrancando e me puxando logo. O Senhor já foi me dizendo logo que Ele não quer que eu participe de festa nenhuma. Que a casa do Senhor, o templo dele, não é para viver em festa, não é para viver em bagunça, não é para fazer salão de festa, casa de festa. O Senhor já foi me cortando logo, irmãos. E da pior maneira possível. Pior para mim, mas graças a Deus, né? Que é a forma dele, o jeito dele de tratar comigo. Então Ele já foi me arrancando logo, já foi me esclarecendo logo, que não quer que eu participe, não quer que eu faça parte dessas festas no templo dele. Porque o templo do Senhor não é lugar para fazer festa, né? Para isso que existem salões de festas. Para isso que existem lugares específicos para fazer festa. Não o templo do Senhor, irmãos. Então o Senhor me repreendeu, me puxou minha orelha, me repreendeu, né? Me deixou bem claro que Ele não quer fazer parte de festa nenhuma dentro de templo. Não quer, irmãos. Então, irmãos, eu confesso, sim, verdadeiramente, esse ano eu me empolguei, eu me alegrei, né? Eu tive interesse de participar de festas dentro do templo do Senhor, mas o Senhor nem sequer permitiu, né? O Senhor já foi logo me puxando, me arrancando, me dando um saculejo, né? Um saculejo santo ali, me repreendendo, me deixando claro que Ele não quer que eu participe de festa, irmãos, né? Dentro do templo. Então, irmãos, é o que está dizendo. Por quê? Porque o que o Senhor quer? Ele quer arrependimento, Ele quer conserto, Ele quer uma busca genuína e verdadeira. Porque quanto mais tempo a gente perde dentro do templo do Senhor, fazendo festa, fazendo comemoração, comendo, bebendo, conversando, irmãos, a gente está deixando de se humilhar, de se arrepender, de jejuar, de buscar Ele e procurar do Senhor o que Ele está querendo do povo, o que Ele está querendo da igreja, qual é o conserto que Ele está querendo fazer. Por quê? O povo está substituindo tudo isso com festa, irmãos. E aqui o Senhor diz, né? Farei daquele dia um dia de luto por um filho único e o fim dele como um dia de amargura. Ou seja, o Senhor vai acabar com esse negócio de festa dentro dos templos. Ele vai acabar. Eu sei que em muitas igrejas o intuito é glorificar o nome do Senhor, né? É contar os testemunhos, as coisas que Ele fez. Mas o Senhor, nesse momento, irmãos, Ele não está requerendo festa dentro de templo. Quer testemunhar? Dá uma oportunidade para testemunhar depois do culto, depois da palavra, né? No ciclo de oração. Porque o Senhor não está requerendo festa, Ele não está requerendo nada disso, irmãos. Ele quer arrependimento, Ele quer conserto, Ele quer entrega, Ele quer humilhação diante dEle. E aqui no versículo 11 diz assim, que é o mais importante, irmãos. Muito importante isso daqui, porque ninguém está percebendo nem dando ouvidos. Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda essa terra. Não fome de comida nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Irmãos, agora é o momento que você que tem acesso à palavra, você que tem acesso à Bíblia, se alimenta ao máximo, do máximo, do máximo, do máximo, do máximo, do máximo, do máximo. Toma café da manhã a palavra, almoça a palavra, janta a palavra. Se dedica mesmo à palavra. Porque já estão chegando os dias, não é a primeira vez que o Senhor me fala isso, que já estão chegando os dias que a palavra dele nessa terra vai ser escassa. As pessoas vão procurar de um lado para o outro e não vão mais encontrar a palavra do Senhor, né, irmãos? E aqui está dizendo, versículo 12: os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Não encontrarão a palavra do Senhor. Por quê? Porque o Senhor enviará fome a toda a terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome de
da palavra e sede de ouvir a palavra, irmãos. Então agora a gente está tendo acesso a ouvir a palavra, acesso a estudar a palavra, a sentar ali na cadeirinha ou no sofá da sua casa e ler a Bíblia, pelo amor de Deus, que é muito importante você ler a Bíblia para ter a fé edificada, para não ficar sendo enganado por um monte de gente que te diz um monte de coisa que não está na Bíblia, você vai acreditar porque não lê a palavra, né, irmãos? Para você não ser enganado por falsos mestres, falsos profetas que querem controlar ali o povo deles, que querem fazer das ovelhas de Deus do seu próprio controle, do seu próprio domínio, né? Sem a liderança do Espírito Santo, sem perguntar para o Espírito Santo o que é que ele quer, do jeito que ele quer, qual é a forma que ele quer que faça, né, irmãos? Então é muito importante ler a palavra para viver a vida em verdade, a vida que Cristo nos ensina a viver, para ter a fé edificada e o espírito alimentado, porque a palavra de Deus é alimento para o espírito, é fortalecimento para o espírito. Terceiro também, para ser liberto. Quem quer libertação? Quem está procurando libertação? A palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus liberta. Verdadeiramente, né? Em João diz: se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus diz o quê? Eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, eu sou a palavra, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, por meio da palavra, nós também somos libertos. Muitas vezes o processo de libertação de alguém, que inclusive foi o que aconteceu comigo, irmãos, se os irmãos quiserem, futuramente eu trago esse testemunho para os irmãos, mas muitas vezes o processo de libertação de alguém não vai ser com imposição de mãos, não vai ser com ninguém colocando a mão na cabeça dela, fazendo oração e mandando sair. Não, irmãos. Muitas vezes vai ser pela palavra, através da palavra, lendo a palavra, vivendo a palavra, se alimentando da palavra, se aprofundando na palavra, mergulhando na palavra. Que foi o meu caso, irmãos, né? Que foi o que aconteceu comigo também. Foi a palavra, Deus através da palavra, Cristo através da palavra, o Espírito Santo de Deus através da palavra. Então agora que a gente tem o acesso, agora que a palavra de Deus não está restrita na nossa nação, agora que a gente tem acesso fácil, a gente tem a liberdade de andar com a Bíblia na mão, na rua, né? De ir para o templo do Senhor segurando a nossa Bíblia, irmãos. Agora é o momento de se encher da palavra. Agora é o momento de se alimentar da palavra. Agora é o momento de saciar a sede pela palavra, irmãos. Porque já estão chegando os dias. Não virão. Virá, está muito distante. Não, irmãos. Já estão chegando os dias em que haverá fome e sede da palavra na terra, que procurarão, buscarão, correrão atrás da palavra, mas não encontrarão. Então o momento é agora, irmãos. O momento é agora. Quer ser liberto? Vai ler a palavra. Quer ser cheio do Espírito Santo? Vai ler a palavra. Quer saber a verdade? Vai ler a palavra. Tá triste? Vai ler a palavra. Que a palavra anima o espírito, dá força, dá bom ânimo, dá esperança, né? Vai ler a palavra. A palavra é tudo. O Senhor faz tudo através da palavra dele. O Senhor cura, salva, liberta, restaura, fortalece, edifica. Tudo através da palavra. Constrange, conserta teu coração, conserta tua mente. Tudo através da palavra. E aqui no versículo 13 diz: naqueles dias as jovens e os rapazes fortes desmaiarão de sede. E aqueles que juram pelo ídolo de Samaria e os que dizem: juro pelo nome do seu Deus, Odã, ou juro pelo nome do Deus de Berseba, cairão para nunca mais se levantar. Irmãos, aqui o Senhor está dizendo também que Ele vai fazer cair para nunca mais se levantar as pessoas que juram em nome de outros deuses, as pessoas que juram em nome de entidades, né? É o Senhor que está falando, está escrito na palavra dele, não sou eu que estou falando, é o Senhor que está falando. E quando Ele fala, é questão de tempo até acontecer. É só você guardar essa palavra no teu coração e na tua mente e esperar o dia que acontecer, que quando acontecer você vai ver e você vai se lembrar,
né? Como foi o caso dessa quantidade de incêndio e de queimada, né? 2 meses antes o Senhor avisou, o Senhor falou, muita gente criticou, duvidou, zombou, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, e agora já está acontecendo tudo que o Senhor falou na terra, né? E, irmãos, é isso que o Senhor fala, é isso que o Senhor requer da igreja dele agora. Nesses últimos dias, nesses últimos tempos, se você que me ouve agora é líder de igreja, tem um ministério pastoral, tem um ministério, não sei, de bispo, de pastor, até mesmo líder de grupos da igreja, líder de louvor, líder de jovens, líder de crianças, né? Esse é o momento agora, principalmente na nossa vida individual, na nossa vida pessoal, porque a salvação é individual. Você não vai levar a tua família para o céu de mão dada, todo mundo não, de mãozinha dada com o outro, só porque você jejua, ora, se consagra e faz campanha em favor deles, não. A salvação é individual. Cada um tem que buscar pelo seu espírito, cada um tem que buscar pelo seu particular com Deus. Cada um tem que buscar pelo seu próprio conserto com Deus, né? Cada um tem que começar por si, né? Cada um tem que buscar, querer saber o que Deus quer que você mude, o que Deus quer que você não faça mais, o que Deus quer que você comece a fazer, né? Como Ele quer te direcionar, o que Ele quer mudar em você, na sua vida, nos seus costumes. Isso é individual, isso precisa de busca particular com Deus, né? Não é ficar correndo atrás de profeta, esperando ele falar o que você quer ouvir, não, o que teu coração está desesperado para saber, não. Não é ficar correndo atrás de profeta porque precisa de uma resposta urgente, não. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, pega a palavra, ora a Deus, fala com o Senhor e Ele vai responder. Não tem a menor necessidade de ficar correndo atrás de profeta, irmãos. Quando Deus manda um profeta falar com você, pode ficar tranquilo que Ele vai te achar. Não adianta nem você se esconder, que Ele te acha. Mas não corra atrás de profeta. Se Deus quiser usar um vaso dele para falar contigo, é Ele quem envia o vaso até você para falar contigo. Eu falo isso com total experiência. Por quê? Porque eu sou profeta e quando o Senhor me envia a lugares para falar com pessoas, quando o Senhor cria situações que o Senhor me fala, Jennifer, vai lá e faça isso. Jennifer, vai lá e fale isso. Jennifer, vai lá e execute isso. A gente não tem para onde correr, irmão. Quem é profeta não tem para onde correr. A gente tem que ir, tem que obedecer. Porque senão a gente entra na barriga da baleia, igual Jonas. A gente entra no estreito aí, o negócio é muito sério. É muito sério, não tem pra onde fugir. Né? Quem é que vai fugir de Deus? Quem é que vai se esconder de Deus? Não dá, é impossível, irmãos. Então, busque a palavra, busque o Senhor no secreto, né? Igrejas, pastores, bispos, líderes, pastoras, diaconisas, pessoas, irmãos em Cristo, irmãs em Cristo que me ouvem, o Senhor está requerendo de nós, o Senhor está requerendo do seu povo, o Senhor está requerendo de suas igrejas, dos templos. Afinal, o templo não foi edificado para glorificar o Senhor? O templo não foi edificado para fazer a vontade do Senhor? O templo não foi edificado para apacentar as ovelhas do Senhor? É muito importante se lembrar que as ovelhas não são de vocês. As ovelhas não é do pastor, as ovelhas não são do bispo, as ovelhas são de Jesus. Então é muito importante perguntar a Jesus o que Ele quer que faça com as ovelhas, o que Ele quer que ensine para as ovelhas, qual é o tratamento que Ele quer que dê para as ovelhas. Muito importante, irmãos, porque as ovelhas são de Cristo. Foi o sangue dele que comprou as ovelhas, não foi o sangue de vocês. Amém? Então o que o Senhor está requerendo de nós agora é conserto, é arrependimento, é se humilhar perante Ele, é abrir mão das nossas vontades, é abrir mão dessas festividades, irmãos. Eu sei que é muito bom, muitos de vocês gostam, que traz alegria, que distrai a mente dos problemas que estão acontecendo. Irmãos, mas problema maior, muito maior, muito maior problema vai ser quando Deus descer a mão em todo mundo, porque Ele está avisando, Ele está alertando, Ele está advertindo e ninguém quer se consertar. Aí sim vai ser um baita de um problema, vai ser um problema muito grande, irmãos. Vai ser um problema tão grande que não vai ter para onde correr nem se esconder, né?
Então o que o Senhor está requerendo de nós, do povo dele, da igreja dele, é isso. É conserto, é arrependimento, é se humilhar, é botar a cara no pó, é se prostrar diante dele, rasgar o coração, né? Perguntar para o Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu faça? Senhor, tem igreja que o Senhor não conduz há muitos anos. Que a igreja está lá há anos e o Senhor não está conduzindo aquela igreja. O Senhor não está liderando aquela igreja. Por quê? Porque o líder da igreja não pergunta para o Senhor. É necessário perguntar, né? Às vezes o Senhor vai alertar, advertir sem que ninguém pergunte? Sim. Mas também é necessário ter uma busca, perguntar para o Senhor, né? Davi, o rei Davi, ele ia pedir conselhos ao Senhor acerca do que fazer. Se era para ele ir, se era para ele ficar. Se ele fosse, ele ia ter vitória, né? Então nós precisamos consultar ao Senhor, perguntar ao Senhor se é da vontade dele, se ele quer que aconteça, né? Porque às vezes as igrejas estão assim de festa. Tá assim, entra mês, sai mês, tá assim de festa. Entra mês, sai assim, tá assim de festa, tá assim de visitante, tá assim de gente. Que inclusive só vai para a igreja para aproveitar a festa, tá? Aí a rua tá cheia de necessitado, a rua tá cheia de pobre, a rua tá cheia de traficante, a rua tá cheia de morador de rua, precisando ouvir da palavra do Senhor, precisando ouvir que Jesus cura, precisando ouvir que Jesus liberta, precisando ouvir que Jesus salva, precisando ouvir que Jesus dá o perdão dos pecados, se houver o verdadeiro arrependimento, né? Ou seja, muitas almas morrendo, padecendo, né, se arruinando na rua, lá fora, e as igrejas festejando, e os templos criando comemorações, festa disso, festa daquilo, irmãos. E as ovelhas do Senhor, irmãos, não são só as que estão dentro da igreja, não, irmãos. Muitas vezes existem ovelhas perdidas e ovelhas desviadas. Existem dois tipos dessas ovelhas, né? Que está escrito na palavra do Senhor: ovelhas perdidas e ovelhas desviadas. As ovelhas desviadas são aquelas que já fizeram parte do aprisco do Senhor, do rebanho do Senhor Jesus, mas que por algum motivo se desviaram. E as ovelhas perdidas são as ovelhas sem direção, as ovelhas sem caminho, as ovelhas que não sabem para onde ir, não sabem o que fazer. E tem muita ovelha perdida e muita ovelha desviada. E é muito importante a gente perguntar para o Senhor, a liderança das igrejas, perguntar ao Senhor o que pode fazer para mudar a situação, como o Senhor quer que faça, né? Se dedica agora a jejum, a oração, a ir buscar as almas que estão lá fora, porque o Senhor falou: ide a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ou seja, sem exceção, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Não é pregar o evangelho só para quem é bonito, pregar o evangelho só para quem é rico, pregar o evangelho só para quem está limpo, pregar o evangelho só para quem tem renome. Não, é a toda criatura, a toda criatura. Então tem muita ovelha do Senhor que está na rua, está perdido. Tem muita ovelha do Senhor que está perdida em baile funk, em boca de fumo, né? Tem, pois é, tem. Sabia não que tem? Tem, irmãos. Tem ovelha do Senhor perdida. E quem que tem que ir atrás dessas ovelhas para buscar? Os servos do Senhor, as servas do Senhor, né? É por isso que nesses últimos tempos o Senhor está levantando muita mulher e muitos jovens para fazer esse trabalho. Por quê? Porque muitas pessoas já se acomodaram e não querem mais ir buscar na rua as ovelhas do Senhor. Não quer mais ir buscar no mundo as ovelhas do Senhor. Aí já que entra por um ouvido, sai pelo outro e não quer obedecer o que Deus está mandando, Deus levanta jovem, Deus levanta adolescente, Deus levanta mulher, né? Deus levanta mulher para fazer o que era para os servos do Senhor tá fazendo, porque o Senhor manda fazer e não faz porque está acomodado, né? Então o Senhor ele vai usar quem Ele quiser para cumprir o propósito dele. O Senhor vai usar quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser, para cumprir o propósito dele, para resgatar as vidas que estão lá fora, irmãos. Por quê? Porque o plano de salvação do Senhor não vai ser frustrado, não vai ser atrapalhado e não vai ser impedido só porque você não quer ir para as ruas, só porque você não quer entrar dentro de favela para ir buscar jovem, só porque você não quer ir para a rua falar com morador de rua, só porque você não quer entrar dentro de baile funk,
para poder evangelizar os jovens, resgatar os jovens, falar para os jovens do amor de Cristo, né? E falar com os drogados, com os dependentes químicos, que Jesus ama eles, que Jesus pode curar eles, que Jesus pode libertar eles, que Jesus pode limpar a vida deles de todo vício e de todo pecado. O Senhor não vai parar, Ele não vai travar a obra de salvação dele só porque você não quer fazer o que Ele está mandando. Só porque você não quer ir aonde Ele está te ordenando a ir. Só porque você está mais acomodado dentro de um templo, né? Fazendo tudo ali, tudo descansado, tudo com comodismo, tudo no conforto, né? Enquanto vidas e almas estão padecendo, estão morrendo, estão indo para o inferno lá fora. Então o Senhor vai levantar e vai usar quem Ele quiser. Seja mulher, seja criança, seja jovem, adolescente. É o Senhor quem escolhe, é o Senhor quem decide e é o Senhor quem manda. E o Senhor está vendo tudo, o Senhor está vendo quem está desprezando, quem está pisando os pobres e os necessitados nessa terra, né? E Ele está de olho em tudo, Ele está vendo tudo, nada escapa dos olhos do Senhor, irmãos. Mas o que o Senhor requer de nós agora é posicionamento, se humilhar, se entregar e buscar nele o que Ele quer. Porque está todo mundo perdido, distraído com festa, distraído com as coisas desse mundo, sem enxergar o que o Senhor está querendo, né? O que o Senhor está querendo fazer, o que o Senhor está querendo que nós façamos. Quando Jesus chegar, irmãos, quando Jesus voltar, vai ficar todo mundo para trás. Porque ninguém executou a vontade dele, ninguém fez o que ele queria, ninguém salvou as vidas que ele mandou que era para salvar. Então, irmãos, vamos abrir nossos olhos, vamos rasgar o nosso coração perante o Senhor. Se humilhar para o Senhor não é vergonha não, vergonha é você ficar com o teu coração duro, orgulhoso, prepotente e queimar no fogo do inferno depois. E Satanás rindo e debochando da tua cara, porque tu tinha 20, 15 anos de crente e não quis abrir teu coração e se humilhar diante do Senhor. Né, irmãos? Se humilhar diante do Senhor, perante os pés do Senhor no secreto, dentro do quarto, não é vergonha nenhuma, irmãos. Nenhuma. Ana se humilhou tanto, mas tanto aos pés do Senhor. Ana se humilhou tanto, mas tanto, se rasgou tanto diante do Senhor, que o Senhor atendeu o desejo dela, que era ser mãe. O Senhor fez esse milagre na vida dela para ser mãe. Por quê? Porque ela se humilhou, ela rasgou o coração, ela chorou, ela pranteou, né? Ela se rasgou, ela se entregou verdadeiramente, irmãos. Então, vamos abrir o nosso coração para o Senhor. Vamos se humilhar diante dele, vamos abrir mãos das distrações dessa terra, daquilo que está fazendo a gente perder o tempo que era para ter sido dedicado ao Senhor. Ou será que vocês não perceberam que um dia está passando mais rápido do que 5 horas? Um dia que tem 24 horas, você acorda, almoça, pisca, quando vê já chegou a hora de dormir, irmãos. Ou seja, não é o momento de gastar tempo com distrações. Não é o tempo da gente perder tempo, esse tempo que a gente tem, que é corrido, que é escasso, que é pouco, que é pequeno. É para se dedicar ao Senhor, é para mergulhar na palavra do Senhor, pois já estão chegando os dias em que muitos procurarão a palavra do Senhor e não encontrarão mais. Então, irmãos, é para olhar para o Senhor, buscar o Senhor, mergulhar na palavra do Senhor, né? Procurar, perguntar para Ele o que Ele quer que a gente faça, como Ele quer que a gente mude. Perguntar se a igreja, o templo que você conduz, se está do agrado dele, ou se ele quer fazer algo diferente, se ele quer liderar e conduzir de forma diferente, se ele quer acrescentar algo ou se ele quer retirar algo. Porque as ovelhas são de Jesus, não é do homem não, né? Por mais que o homem ele recebeu da mão de Deus a oportunidade, o privilégio de apacentar e cuidar das ovelhas de Cristo, porque as ovelhas são de Cristo, né? Não é do homem, não é da gente. Então a gente precisa perguntar e saber do Senhor como Ele quer que a gente faça, se tá bom pra Ele, se Ele quer que a gente mude alguma coisa, se Ele quer que a gente acrescente algo ou se Ele quer que a gente retire algo. Porque é Ele quem manda, irmãos. É Ele que sabe qual é a maneira correta. É Ele que sabe a maneira que vai agradar Ele. É Ele que sabe a maneira que não vai dispersar as ovelhas dele, conduzir as ovelhas dele para o precipício, né? Porque tem muita ovelha espiritualmente sendo lançada beira abaixo do precipício e ninguém percebe, ninguém enxerga. Por quê? Porque ninguém consulta a Deus, porque ninguém pergunta a Deus, né?
São pouquíssimos hoje em dia, pouquíssimos, quem ainda vai consultar Deus para alguma coisa. Faz a coisa primeiro, depois que dá tudo errado, aí vai consultar Deus, vai perguntar para Deus o que Deus achava disso. Depois que já deu tudo errado, né? Depois que já pegou fogo, já incendiou tudo. Aí que vai perguntar para Deus o que ele achava disso, né? Mas é isso, irmãos, vamos fazer a vontade do Senhor. Vamos nos consertar, porque o Senhor Jesus já está vindo. E já estão chegando os dias que a palavra nessa terra vai ser escassa, né? Vai ser difícil se alimentar da palavra, saciar a sede da palavra. Então vamos nos encher da palavra, vamos conhecer a palavra enquanto ainda podemos, irmãos. Em nome de Jesus. E vamos parar de fazer da casa do Senhor casa de festa, né? Porque a festa que deveria estar sendo feita, inclusive, irmãos, é a festa nos céus. Vocês lembram da parábola que Jesus contou? Que quando uma vida é salva, é feita a festa no céu? Uma só vida. Cada uma vida que é salva, é feita uma festa no céu. Porque o céu se alegra quando uma vida é salva. Então a única festa que deve ser feita nesse momento agora é a festa no céu por uma vida salva. É a festa no céu por uma ovelha resgatada, né? Por uma ovelha convertida, por uma vida que declarou o nome de Jesus como Senhor e Salvador, irmãos. Não é festa na terra. Então, irmãos, vamos fazer a vontade do Senhor, vamos consertar, vamos se humilhar. Não sejamos endurecidos e ignorantes, né? Se for também, irmãos, se não for pelo bem, pela advertência do Senhor, vai ir pelo mal, porque ele vai descer a mão dele na terra. E quando ele descer a mão dele na terra, quem não tiver na vontade dele vai sentir. Aí vai ser ai, ai, pranto, pranto, choro, choro e lamento, né? Então quem não for pelo bem, pela advertência do Senhor, que é o bem, vai ir pelo mal. Que é o quê? Dor, sofrimento e amargura. Que o Senhor sabe muito bem. O Senhor sabe muito bem como ele coloca uma ovelha dele no prumo, um servo dele no prumo. Ele sabe. Ele sabe qual é a maneira que ele trata, que ele age, irmãos. Então vamos pelo bem, né? Não vamos pela dor, não. Muita gente já foi pela dor, eu já fui pela dor, irmãos. Agora Deus nos dá a oportunidade de ir pelo bem, pelo amor, né? Pela advertência, sem precisar sentir a mão dele. Que dói, viu? Como dói, irmãos. Então, irmãos, é isso. Guardem a palavra do Senhor no coração de vocês. Para quem quiser estudar essa palavra, repito novamente, capítulo 8 de Amós, acerca desses últimos dias que estamos vivendo na terra. Vamos despertar e vamos acordar em nome de Jesus. Estudar a palavra do Senhor, muito importante. Para não ser enganado nem confundido aí fora, né? E dentro das igrejas também, né, irmãos? Então vamos ler a Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor. Guardem essa palavra no coração de vocês. Vamos fazer e buscar a vontade do Senhor e não a nossa vontade, né? Seguir a Cristo é isso, né? Tomar a nossa cruz, negar a si mesmo e seguir Ele, né? Negar nossas vontades, nossos desejos. E o Senhor tem o melhor preparado pra gente, o melhor, irmãos. Essa é a palavra que o Senhor me ordenou que trouxesse hoje para os irmãos. Fiquem na paz de Cristo e se preparem, porque Jesus está voltando e nós precisamos estar preparados, amém?